Aqui mais uma vez, segundo vídeo aqui. Eu vou ver se o meu celular suporta aqui a memória dele. Gravar neste sábado aqui a feira, aqui no segundo vídeo aqui que eu tô gravando aqui na feira de Serrolândia, que costuma ser nos primeiros dias da semana, no primeiro dia da semana, que o povo chama de domingo. Aí, mas por causa das festas pagando, dia 25 de dezembro, mudaram, as autoridades constituídas mudaram a feira de Serrolândia nesse dia, só nesse dia, para o dia do Senhor, o dia do sábado, né? Então a gente tomou a oportunidade, tomou a ocasião aqui para a gente aproveitar a oportunidade aqui e nós transmitimos a mensagem aqui do terceiro anjo aqui na feira de Serrolândia, né? Aqui pegando o nosso megafone, né? Aqui está em ponto da feira que nós vamos estar aqui falando a mensagem. Mas outro local aqui, nesse instante a gente estava ali na frente a um ponto de pagamento. Aqui também outro local da feira aqui para transmitirmos de forma incomum, porque estamos vendo aqui o pessoal envolto em suas atividades de feirantes, cuidando dos seus interesses no santo dia do Senhor, sendo que o eterno, para a gente ver, irmão, que como a treva cobre a terra, né? Como só prevalece a desobediência. Nós vemos aqui o pessoal cuidando dos seus interesses no santo dia do Senhor, interesses que não é lícito para o dia de sábado. Mas mesmo assim, em meio a essa situação em que as pessoas estão cuidando dos seus próprios interesses, mesmo assim nós estamos aqui para transmitirmos a mensagem do Senhor, para transmitirmos o testemunho direto da mensagem do terceiro anjo aqui com o megafone do Senhor. E porque, como já falamos no primeiro vídeo, né, e repetimos, porque João Batista do Segundo Advento nos adverte que nós devemos dar a mensagem do Senhor nos centros congestionados, a mensagem do terceiro anjo. E devemos tomarmos de coragem, tomarmos de ânimo. Quando eu digo João Batista do Segundo Advento, é que ela veio com o mesmo espírito de João Batista, é Ellen Goldwhite, meu irmão, viu? E ela escreveu no Testemunho para a Igreja, página 321, que nesse tempo de treva, antes da vinda do Senhor, o povo de Deus é chamado para dar um testemunho mais direto do que o que deu João Batista. Irmão, e ela diz, isso é uma responsabilidade muito grande que pesa sobre os ombros. É claro, Cristo nos coloca em nosso ombro essa responsabilidade, mas Ele mesmo toma a dianteira, pelo poder do seu Espírito, né? Ele que a plenitude dos 7 Espíritos de Deus, o Eterno, colocou sobre seus ombros, colocou sobre Ele, para que dele passasse para os seus servos. Agora no último dia, quando for ungido, os 144 mil discípulos vão ser ungidos pelo Espírito pela plenitude do Espírito do Pai. Daí porque pesa sobre nós a responsabilidade. Mas assim como um dos seres dos animais, um dos 4 animais que estão diante do trono de Deus, que representam os serafins, porque um tem cara de boi, símbolo do poder de Deus para sermos trabalhadores. Que o boi puxa o carro, né? É disposto a puxar o carro, o boi é disposto a puxar o arado. Assim o povo de Deus será ungido pelo Espírito de disposição, superará as suas tendências carnais de não querer trabalhar. O povo de Deus superará as suas tendências carnais de não querer pregar. O povo de Deus superará as suas tendências carnais de não querer
Ou seja, não penderá para a carne da preguiça de não pregar. Então, meu irmão, por isso que um dos 4 seres viventes tem a aparência de boi e outro tem a aparência de leão, é porque também o povo de Deus receberão coragem. E outro tem a aparência de águia, o povo de Deus voarão. Como quando o Eterno fala: se desviares o teu pé do sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso do santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem falando palavras vãs, então eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Ou seja, o povo de Deus receberá o poder para, pelo poder do Espírito de Cristo, voar como águia, na mensagem do terceiro anjo. Irmã Ellen White, João Batista do Segundo Advento, diz: servo de Deus, com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, sairão sairão em toda parte da terra a dar a último convite de advertência de Deus ao mundo, a dar a última mensagem do Senhor, a mensagem do terceiro anjo, que receberá a força. Ainda não está recebendo, irmão. Vamos correr na frente não, viu? Vamos ter cuidado, para nós não pregar profecias, para nós não dizermos de profecias que ainda vão se cumprir e pensar, dizemos que está se cumprindo. Não. Quando for na hora do 7º selo, que não começou ainda, que é na hora do julgamento dos vivos, que é na hora da abominação, da desolação, da obrigatoriedade, da intensidade, da supremacia papal, que é a abominação da desolação. Aí quando for dado a mensagem do 4º anjo, aí nesse momento, irmão, será dado esse autoclamor, que é a mensagem do 4º anjo, que dará força à mensagem do terceiro anjo, que é essa mensagem, que é o testemunho direto, que devemos dar mais direto do que deu João Batista, diz a irmã Ellen White, João Batista Segundo Advento. Aí, irmão, e é uma grande responsabilidade, e ela diz que os pastores pregam coisa aplausível, os pastores da imagem da besta, que dirigem a imagem da besta, eles pregam coisa aplausível. Deus não está com eles. Sobre eles vai cair os aios de Deus. Sobre eles vai cair os aios de Deus. Então, irmão, é por sentir o peso dessa responsabilidade já há mais de 2 anos que a gente transmite essa mensagem. É claro que lutas e provas, é claro que sobre nós está a ira do inimigo. O inimigo está irado e está a pelejar contra nós. Quantas lutas vêm para tentar nos desanimar, quantas provações vêm para fazer-nos desistir. Porém, se nossos olhos estiverem fixos em Cristo, a cada momento, os olhos da nossa fé, claro, né, meu irmão? Não fala olho, não é olho que nós conseguimos ver Jesus. Porque olhar literalmente é símbolo de nós ver a glória de Cristo em nós, a invisível glória de Cristo em nós. Então é claro que ao nós dispormos a nos consagrar a Cristo, Ele há de nos capacitar, Ele há de nos possibilitar e a transmitir a mensagem, e a não nos acovardar, a não fugir do dever. Como agora mesmo nós vamos erguer novamente o megafone. Eu estou aqui com um objetivo, vou ver se meu celular suporta gravar todos os vídeos de mensagem aqui que nós vamos transmitir aqui nessa feira aqui de Serrolândia aqui, penúltima feira desse ano. Se bem, meu irmão, que verdadeiramente no ano bíblico, como a gente o testemunho direto é denunciar todo o cálice de Babilônia, o ano bíblico não termina em dezembro. O ano bíblico ele começa em abril e ele termina quando? Dezembro é mês 9 e janeiro é mês 10 no calendário bíblico, viu, irmão? Janeiro é mês 10 e fevereiro é mês 11, março é mês 12.
Então, meu irmão, então biblicamente o ano não termina em dezembro, mas o povo bebeu esse cálice, né, infelizmente. Aí a gente precisa no testemunho direto denunciar tudo, denunciar toda mentira. Por isso que ele chama que o 1º de abril é o dia da mentira. É o espiritismo e a primeira besta, que é o sistema papal, e os protestantes apostatados dizendo, mentindo, que o ano bíblico não começa em abril. Mas biblicamente o ano começa em abril, abril. É o primeiro mês do ano bíblico. Aí como diz lá em Daniel 7:25 que Roma mudou os tempos e mudou a lei, quando Roma mudou a lei em quê? Denunciar a incursão do espiritismo e os progressos papais. Nos progressos papais Roma mudou os 10 mandamentos de Roma. Mudou a lei porque botou o domingo em lugar do sábado e tirou o 2º mandamento que proíbe a idolatria para tapar a brecha do 2º que tirou, dividiu o 10º em 2. Dizendo no mandamento do catecismo não desejar a mulher do próximo, 10 não começar as coisas a ler. Mas os 10 mandamentos da lei de Deus que está em Êxodo 20, de 3 a 17, meu irmão, não é esses mandamentos do catecismo. Então Roma mudou os tempos. Então na mudança dos tempos é que colocou o ano. E esse 25 de dezembro, irmão, também é uma festa pagã. É uma festa que é uma adoração ao sol, não é adoração a Jesus Cristo. Porque a religião romana é o mitraísmo. E o mitraísmo é a adoração ao sol. E foi por causa dessa abominação de adorar o sol que o povo foi levado cativo. Por volta do ano 606 a.C., o povo que dizia ser fiel a Deus foi levado cativo para a Babilônia e passou lá 70 anos. Então o povo que se diz povo de Deus agora no último dia estão cativos da Babilônia por conta de aceitar esse cálice. E só vai ser selado quem suspirar e gemer por causa das abominações que se cometem na igreja e nas igrejas. Na igreja que diz ser verdadeira e nas igrejas também e no mundo. Então só vai ser selado quem sair dessas abominações. Saia dela, povo meu. Embora você só vai, talvez alguns que assistem esse vídeo só vai entender saia dela na hora do alto clamor. Talvez não entenda agora. Mas na hora do alto clamor será dada a mensagem que vai dar força à mensagem do terceiro anjo. Lembra que a mensagem do terceiro anjo, meu irmão, é importante repetirmos. O método de repetirmos, assim como o sol nasce de novo e nós não enjoa, como ver o sol nascer de novo, não devemos enjoar. Assim como a chuva cai novamente, não devemos enjoar, porque enverdece a vegetação. Assim como a flor brota novamente, a manga florora novamente e nós não enjoa. Então nós não devemos enjoar de ouvir a mensagem do terceiro anjo, mas devemos aceitar essa mensagem, porque a aceitação dessa mensagem é aceitar o plano da salvação, é aceitar guardar os 10 mandamentos da lei de Deus, é não adorar a besta nem tampouco a sua imagem, e não receber o seu sinal da besta, que é a guarda do domingo, na testa nem na mão, para não sofrer as 7 pragas do Apocalipse 16. Esta é a advertência do terceiro anjo. Então aqui, irmão, mais uma vez vamos erguer o nosso megafone para nós dar de maneira pública essa mensagem que acabamos de falar agora nesse momento aqui para você, para o canal do YouTube, para o canal Enoque Castro Filho do Pai Eterno. E então, meu irmão, agora nós vamos aqui transmitir de forma pelo megafone outra vez. Talvez você possa pensar assim: aí está mais um charlatão, aí está mais um pastor querendo que nós vá para a igreja dele. Mas não é este o caso de eu estar aqui para transmitir para vocês a mensagem. Pelo contrário, a última mensagem do Senhor, a qual nós estamos em fase preparatória. O 6º selo do Apocalipse 6 é o selo da preparação
É também o período do julgamento dos mortos. E é a preparação para o momento do julgamento dos vivos. Então a mensagem que eu preciso falar para vocês é uma mensagem preparatória, porque logo logo o julgamento celestial que está se transcorrendo no tribunal celestial, ele vai terminar em relação aos mortos e vai se processar em relação a nós os vivos. E qual é a mensagem central deste julgamento? Qual a mensagem central desta mensagem de juízo? Que logo logo, de acordo com as profecias, logo logo terá lugar para comigo e para com você. Todos nós, nesta mensagem de juízo, seremos nivelados. E o padrão dessa mensagem de juízo é a lei de Deus, conforme Tiago fala. Então, meu irmão, estamos aqui talvez você diga, aí mais um querendo que nós vá para a igreja dele. Não! Mesmo na preparação para a mensagem do alto clamor, do quarto anjo de Apocalipse 21:4, não é para você. Mesmo essa pregação não é para você ir para as igrejas. Pelo contrário, que a última mensagem do Senhor, ela dá ênfase à adoração a Deus em espírito e em verdade, fora dos templos religiosos. Tanto é que o alto clamor, mesmo na hora da preparação nós podemos dizer, o alto clamor que vai proceder é dizer, saia dela, povo meu. Apocalipse 18:1-4. Porém, sair dela de quê? Ela, na profecia, não é nós sair de perto das mulheres, literal. Ela, na profecia, é as igrejas, as quais se constituíram imagem da besta, porque se uniu com a primeira besta, que é o sistema papal. Então nós estamos vivendo no momento da mensagem, que está chegando o período final da mensagem do terceiro anjo. Estamos em momento preparatório para o momento final da mensagem do terceiro anjo. E qual é a mensagem do terceiro anjo? Que vamos chegar no momento do alto clamor, na hora da abominação da desolação. É esta, que está lá em Apocalipse 14:9-12. Sem rodeio. A explicação é que João dá, que João escreveu: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da cólera de Deus, sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre diante de Deus e diante dos seus santos anjos. Mas o que significa, o que significa esta mensagem do terceiro anjo, que receberá a força do quarto anjo de Apocalipse 18:1-4, que é o alto clamor, que significa a besta, animal de 7 cabeças que surgiu das águas. Águas na profecia quer dizer multidão, Apocalipse 17:15. E os montes, 7 montes, são as 7 cabeças da besta do Apocalipse 13. E também os 7 papas, desde 1929, quando começou a ser restaurado a supremacia papal. E nós estamos no 7º, que é o Bento XVI. E o Francisco, o 8º, que procede dos 7. E já é o momento do fim, meu irmão, do fim do tempo do fim. Logo, logo se processará o julgamento dos vivos. E todos os que atenderem à advertência do terceiro anjo, que adverte-nos concedente à primeira besta, para nós não adorar o sistema papal, que tem 7 cabeças, não é os nossos irmãos católicos que são a besta do Apocalipse 13.
Os nossos irmãos católicos que atenderão a mensagem do terceiro anjo é chamado de azeite de vinho. É os cabeças papais que se colocam em lugar de Deus. Segundo Tessalonicenses fala do homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que é relacionado à adoração ao nosso Deus. Então a besta é os cabeças papais, não é os nossos irmãos católicos. Portanto, não adorar eles é não adorar as doutrinas que eles pregam, que é chamado de cálice de Babilônia. É não adorar as doutrinas. E dentre o cálice de Babilônia está a advertência no terceiro anjo, a maior das abominações, que é o sinal da besta, que é um sinal contrário ao sinal de Deus. Deus deu o sábado para servir de sinal entre nós e ele. Então a besta colocou um sinal contrário. Então a advertência do terceiro anjo é para nós não aceitar esse sinal, para nós não sofrer as 7 pragas do Apocalipse 16. E o que é a imagem da besta? Para nós entender o que é a imagem da besta, nós precisamos entender quem é a besta. Quando o sistema papal comandou as águas dos 7 países da Europa, na Idade Média, de 538 a 1798, quando os protestantes apostatados das igrejas tiverem comandando o poder civil, na perseguição aos que estarão dando a mensagem do terceiro anjo, então as igrejas são a imagem da besta que você não deve adorar. E na hora do alto clamor, o Eterno vai dizer: saia dela, povo meu. Mesmo agora, no momento de preparação, a gente está dando esse aviso. Embora ele terá um momento que será dado com poder. Poder que acontecerá os milagres verdadeiros. Embora o inimigo estará a operar grandes sinais de prodígio para enganar, se possível, até os escolhidos, porém, os sinais verdadeiros, como os sinais verdadeiros acompanhou os apóstolos, e os sinais verdadeiros acompanhou a Cristo. Porém, os que estarão realizando milagres, só será verdadeiro esse milagre, só não será um milagre forjado, quando estiverem observando a lei e o testemunho. Isaías 8:20, a lei e o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então acompanhará servo de Deus, com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, sairão a dar a última advertência de Deus ao mundo. Embora a maioria vai ignorar essa advertência. Assim como Noé, quando fez o seu último apelo, de maneira inexprimível, que nós não sabemos nem explicar como, fez o último apelo, e aí ele entrou na arca e Deus fechou a arca. Então haverá um momento em que os 144 mil discípulos com Cristo à frente dará a última mensagem de advertência, dará o último convite de misericórdia, dará o último aviso da mensagem do terceiro anjo. E então começa a cair as 7 pragas do Apocalipse 16. Porém, praga nenhuma, como diz o Salmo 91, atingirá aos que se colocarem sob o amparo de Cristo. Todos que deveras se arrepender do seu pecado, que é a transgressão da lei de Deus, não é natureza, é a transgressão da lei de Deus. E que pela fé haja clamado o sangue de Cristo como expiação pelos seus pecados, terão o perdão colocado ao lado dos seus nomes no livro do céu, e serão havidos por digno da vida eterna. Esta é o testemunho direto. Esta é o último aviso do Senhor, que será dado de maneira poderosa. E agora, mesmo no momento de preparação, aqui não posso falar, não posso pregar se não for influenciado pelo Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, que é a plenitude da coragem. Daí porque os 4 seres viventes, um deles tinha cara de leão. É porque os 7 Espíritos de coragem de Deus é transmitido por meio dos serafins a nós aqui na terra. Da coragem de dar a advertência ao mundo. A advertência de que vai ser anulada a lei de Deus.
em Constituição Internacional. E no momento da anulação da lei de Deus, vai ser pregada a mensagem de advertência do terceiro anjo contra a besta e a sua imagem. E o juízo de Deus que vai cair sobre aqueles que adoram a besta e a sua imagem. E dentre os pontos em que a pessoa adora a besta está o 25 de dezembro. 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Cristo não, meu irmão. Faz parte do cálice de Babilônia essa doutrina. A religião do sistema papal é o mitraísmo. E o mitraísmo adora o sol. Então o sistema papal transportou do paganismo. O pagão adorava o sol. E o dia especial anual de adoração ao sol do paganismo era o 25 de dezembro. Então, os papas transportou este paganismo misturando com o cristianismo, porque a maior estratégia do inimigo é misturar a lama, misturar o cálice de Babilônia, misturar o paganismo com o cristianismo para enganar as pessoas. Porém, os servos de Deus deram advertência para que aquele que não quiser ser enganado, para que aquele que na hora das trombetas, é claro, muitos vão se aproximar de Deus na hora das trombetas, porque haverá sofrimento nas trombetas. Então talvez muitas pessoas não busquem a Deus se não for no sofrimento. Então vai começar a ser tocada as trombetas na hora do alto clamor, e então muitas pessoas vão no sofrimento recorrer ao Cordeiro, e o Cordeiro vai os amparar. E vai haver uma grande convenção da hora undécima, e servo de Deus usado pelo Espírito de Cristo, vai ganhar muitas pessoas para o lado da verdade. Embora a verdade será impopular. Os que pregam a verdade vão ser perseguidos que nem os apóstolos. Vai ter grande luta, vão ser considerados como objeto de execração universal. O mundo, as nações vão se combinarem para pelejarem juntamente com a besta contra o Cordeiro. Apocalipse 17. Mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E com o Cordeiro os seus eleitos, diz Apocalipse 17. Portanto, nós somos agora chamados, convidados a fazer parte do grupo que dará a mensagem do terceiro anjo, ungido pelo Espírito de Cristo, que é a chuva serôdia de Oséias 6:3. Amém. Então, meu irmão, aqui mais um testemunho, né? Aqui para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém.